tomando café, eu vou passar mais uma noite de insônia. Entrou, Giovanni, ao vivo. Estamos ao vivo. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma live do Cinti Piauí. Nessa nossa 20ª transmissão ao vivo, nós teremos a participação de alguns dos colegas que nos assessoram no setor jurídico. O assessor jurídico Giovanni Machado, a assessora jurídica Aline Lima, a nossa assistente jurídica Kelly Nascimento e, claro, com a participação da nossa presidente Paulina Almeida. Mais uma vez, quero agradecer a todos e a todas que já estão aqui apostos para essa live de extrema importância, porque vai discriminar algumas das principais ações nas quais o setor jurídico está sempre trabalhando, sempre atuando em prol da categoria. Vamos abrir, então, a live, para a gente não perder tempo. Vamos abrir a nossa live com a apresentação da professora Paulina Almeida. Boa tarde a todos e a todas, todos que estão aqui a participar da nossa live, os trabalhadores em educação, toda a sociedade piauiense. É uma live muito importante para nós, entendendo que sempre a gente tem trazido, não é, informações importantes para a categoria. Quero cumprimentar Léo Maciel, nosso jornalista, importantíssimo no sentido de estar organizando nesse momento da pandemia essas lives, como também Gleide Jane, cumprimentar Kelly, trabalha no setor jurídico, doutor Giovanni Machado, advogado, e doutora Aline Lima, também advogada. Então, é importante essa integração para que nós possamos aqui, juntos, trazer informações precisas para os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Dizer para vocês que o Cinti somos todos nós, não é? Não adianta a gente ficar aqui orientando os trabalhadores em educação e os trabalhadores não terem a compreensão do que é que nós estamos falando, porque o Cinti é uma sigla, mas atrás dessa sigla tem todos os trabalhadores em educação que fazem parte, que mobilizam e que dão vida ao Cinti Piauí. Dizer que sobre as aulas presenciais, nós precisamos que a categoria compreenda que não é hora de retornar às aulas presenciais, tendo em vista que, nesse momento, a pandemia ela existe e a cada dia está crescendo o número de pessoas contaminadas, porque as pessoas diminuíram de serem testadas, não está tendo testagem como deveria, e depois tem o período eleitoral, que as pessoas fazem reuniões, isso é muito perigoso, então está tendo aglomerações de um lado, de outro, na cidade, nos municípios. E dizer que para as famílias também elas não podem correr o risco de ceder ao chamado do governo, porque, na verdade, não são 75 mil alunos. Na verdade, o grau de contaminação vai ser superior a tudo isso, tendo em vista que, quando somar 75 mil alunos, somar os profissionais de educação, somar os funcionários, que são os professores e os funcionários, né? Somar as suas famílias, os alunos, as famílias dos professores e dos funcionários, e isso vai dar uma média de quase 500 mil de pessoas contaminadas e que estão integradas entre si, indo e voltando da escola e passando também pelo transporte público e pelo transporte escolar. Então, a orientação do Cinti sempre foi e será que não cedamos a essas aulas presenciais. Quem já está fazendo as aulas remotas, continue. Nós somos favoráveis à vida e dizemos não ao genocídio. Genocídio, o Cinti não assina isso. Somos favoráveis à vida. É isso. Obrigado, professora Paulina, pelas suas considerações iniciais já contundentes. E passamos a palavra agora para o doutor Giovanni Machado, do setor jurídico também, para suas considerações iniciais, doutor Giovanni. E, se possível, já
começa, para a gente aproveitar, otimizar o nosso tempo, a abordar já a questão de como está o posicionamento, a defesa do precatório, da subvinculação do precatório do Fundef, por favor. Boa tarde, Léo. Boa tarde, professora Paulina, doutora Aline, Kelly. Boa tarde, quem nos acompanha nessa live. Léo, nós temos, como já dito em várias outras lives, nós temos uma ação judicial tratando sobre a subvinculação do precatório do Fundef, né, que o Estado recebeu cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais, e nós estamos com essa ação. Tivemos duas situações atualmente, agora, nesses meses. A PL 1581, né, que foi aprovada tanto no Senado como na Assembleia, e foi enviada ao presidente, e esse, infelizmente, vetou o artigo que trata sobre a vinculação. Ele vetou o parágrafo único do artigo 7º, né, da Lei 14.057 de 2020. Devemos ressaltar uma coisa: há uma necessidade, né, de derrubada desse veto. É importantíssimo que seja derrubado pelo Congresso, pois esse artigo nos dá uma força maior na nossa luta, aumenta a nossa perspectiva de vencer essa luta contra o Estado do Piauí sobre a subvinculação do Fundef. Que ele nos dá uma chance, porque ele em si, ele não é contundente, ele não afirma, ele não assegura totalmente a subvinculação, ele deixa margem para interpretações diferentes, e não é isso que nós queremos uma legislação clara, precisa, em acordo da lei da época, da lei do Fundef, que deixava bem claro que 60% era para os profissionais do magistério, e também a lei do Fundeb, que era bem claro também que 60% desses recursos é para os professores, é para os profissionais do magistério. Mas é importante a derrubada, e temos que lutar para a derrubada desse veto. Por quê? Porque esse veto, como foi feito em nível presidencial, esse veto dá uma maior força para aquela decisão administrativa do TCU, né? O veto tem por base uma decisão do TCU, aquela decisão administrativa que diz que não há subvinculação. Então, é muito importante nós falarmos com todos os deputados, todos os senadores do Estado do Piauí e outros locais também, para que, ao julgar o veto, que esse seja derrubado. Nos facilitaria mais a nossa ação judicial, que tramita aqui na segunda vara da Fazenda. Está tendo uma campanha, o SINC está nessa campanha para a derrubada do veto. Mas, aí, já pegando o gancho, tem um procedimento legislativo mais importante que o veto, mais importante do que a Lei 14.057 de 2020, que é a PEC 28, que se encontra no Senado. A PEC 28 trata-se também da subvinculação dos 60%. Só que essa PEC, diferentemente do que a Lei 14.057, o parágrafo único do artigo 7º dessa lei, ela deixa bem claro, ela não deixa dúvida, de 50% a 60% é para os profissionais do magistério. Ela não deixa outra alternativa, outras interpretações. O parágrafo único, né, a Lei 14.057, pode deixar interpretação diferente. Nós sabemos que, infelizmente, com a força dos governos, a força do governo estadual, a força do município, poderá ter uma decisão não como nós queremos, somente com essa lei. Então, nós temos que lutar junto aos senadores aqui do estado do Piauí, o senador Ciro Nogueira, o senador Hermano Ferrer e o senador Marcelo Castro, para que ele nos ajude os trabalhadores em educação, ajude toda essa categoria tão sofrida do estado do Piauí,
em conseguir, em assegurar parte desse precatório do Fundef para esses professores, para essa categoria. De uma forma resumida, a PEC trata o que bem claro. A PEC determina, né, ela acrescenta um parágrafo único ao artigo 60 das disposições transitórias da Constituição Federal, onde diz, deixa bem claro, 60% desses valores é para o magistério. Não em forma de salários, mas em forma de abono, em forma de uma gratificação, de uma indenização. Aprovando essa PEC, não poderá mais ter discussões sobre ela. Todas as ações judiciais, seja no estado do Piauí, seja nos demais estados que têm direito a esse precatório, seriam solucionados, era resolvida. Então, duas frentes que nós devemos, Paulina, a categoria da educação tem que fazer. A derrubada do veto é essencial, mas não nos garante, porque tem interpretações jurídicas de alguns advogados diferentes da nossa, e a tramitação e aprovação da PEC 28. Com essa aprovação da PEC 28, não tenho dúvida, o governo do Estado, mesmo não querendo, vai ser obrigado a fazer essa subvinculação, né? Vai ter que fazer essa subvinculação para esses trabalhadores. E aqui, como eu falei antes, professora Paulina, é triste, porque o governo do Estado, em nenhum momento, sinaliza alguma coisa para a categoria. O governo do Estado se assegura numa decisão do TCU, que o próprio governo do Estado entra no Supremo contra essa decisão para poder gastar esse dinheiro em outras formas, que não seja na educação, mas em nenhum momento defende, em nenhum momento tenta passar qualquer valor desses recursos para a classe trabalhadora. É um governo que não respeita os trabalhadores da educação, bem claro isso. A justificativa dele, por ele dizer que o TCU já decidiu, cai por terra totalmente quando ele ingressa com uma ADI no Supremo, discordando dessa decisão do TCU. Mas discorda de uma forma que esse valor não seja utilizado só na educação, que seja utilizado na saúde, seja na Secretaria Social, né, e em geração de emprego. Mas em nenhum momento ele discute que uma parte desse precatório seja contemplado os trabalhadores da educação. Então, é uma luta que o Estado faz totalmente contra os trabalhadores, até de uma forma equivocada e errada. Porque o que nós mais faltamos, o que mais temos, são recursos apropriados para a educação. Se nós considerarmos 1 bilhão e 600 milhões, é recurso de quase ou mais de um ano do Fundeb. Então, ao invés do Estado beneficiar uma categoria sofrida, que tem o direito assegurado. O artigo 22 da lei do Fundeb é bem claro, 60% é para os trabalhadores da educação. A lei do Fundeb é bem claro, 60% é para os trabalhadores da educação, mas ele esquece disso. Mas nós estamos na luta. Atualmente, nós pedimos o bloqueio desses valores, de 60% desses valores. O Estado se manifestou e estamos aguardando o Poder Judiciário, né, a segunda vara da Fazenda Pública, se manifestar sobre esse bloqueio, né? Possivelmente nesse mês ela está se pronunciando sobre isso. Mas o principal que nós temos é essa luta. Tá ok. No início, depois a gente entra em outras questões, né, Léo? Obrigado. Tá certo. Muito obrigado, doutor Giovanni. Vamos passar a palavra agora para a doutora Aline Ferreira, assessora jurídica também do Cinti. E, Aline, eu pediria que você, já na tua apresentação, já abordasse como estão as questões da ação dos aposentados e do retorno às aulas, tá? Caiu aqui a Aline. Não, voltou. Escutou, Aline? Tá ok? Tá ok? Tá ótimo. Sim, escutei sim.
Fique à vontade, com a palavra. Boa tarde a todos. Obrigada, Léo. Boa tarde a todos. Boa tarde à professora Paulina, primeiramente, doutor Giovanni, Kelly, Léo, e a todos que estão assistindo. Sobre a ação dos aposentados, a gente acha que essa é uma das causas que mais os sócios querem ter interesse, na verdade, né? Porque refere-se àquele desconto de 11% a 14% que foi iniciado a partir de abril, né? Ele é um desconto que foi instituído por lei em dezembro, né, do ano passado. Houve uma movimentação, uma manifestação dos sindicatos no sentido de não ser aprovada essa legislação aqui no estado do Piauí. A gente não teve sucesso, né, nenhum dos sindicatos, e a legislação foi aprovada. Esses descontos começaram em abril, né? E a gente, como medida, o setor jurídico, ele tomou a iniciativa o sindicato, né, na verdade, a iniciativa de ajuizar uma ação tentando impugnar essa lei, por questões de legalidade mesmo, por questões de inconstitucionalidade. Essa ação já foi ajuizada faz um tempo, né? Então, assim, a gente agiu dentro do período esperado, e a gente só teve um pequeno problema, que não é da gente, é do próprio Poder Judiciário, é a questão da tramitação. Né? A gente deu entrada, o processo teve uma pequena demora numa tramitação, numa das varas da Fazenda. O juiz, o magistrado, se declarou incompetente, repassou o processo para outra vara, e a gente está aguardando. Essa outra vara, que tem competência de natureza tributária, a gente já entrou 3 vezes requerendo o andamento do feito, a gente já entrou em contato com o próprio magistrado, o processo se encontra concluso para a decisão, mas a gente ainda não tem uma resposta. Então, assim, o que o sindicato poderia fazer, aliás, pode fazer, a fação já está com mais de 4 meses, e a gente tem realmente entrado em contato com a vara da Fazenda Pública para ter um retorno em relação a isso. Só que a gente está esperando essa manifestação. A gente entrou em contato com a assessoria do magistrado, a gente falou com ele, e eu fiz a pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, né, quando é que a gente teria uma decisão para que fosse encerrada, para que fosse paralisada essa cobrança no desconto, essa cobrança dos aposentados. Ele disse em breve, né, e esse contato já faz mais de 1 mês, e a gente continua aguardando. Né. Por enquanto, essa ação, a gente ainda não tem resposta, né, o Poder Judiciário ainda não emitiu nenhuma resposta, mesmo havendo um pedido de tutela antecipada, que é mais urgente, né, então a gente vai ter que aguardar. Provavelmente, daqui para os próximos meses, a gente tem esse retorno. Tá ok. Muito obrigado, Aline, pelas suas considerações iniciais. Vamos passar agora para a apresentação da nossa assistente jurídica, Kelly Nascimento. Kelly, por gentileza, na tua apresentação já encaixa discrimina um pouquinho como está sendo o formato do atendimento do setor jurídico para os associados nesse cenário aí de pandemia, por favor. À vontade, Kelly. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Está me ouvindo? Estamos, ótimo. Certo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, professora Paulina, doutor Giovanni, Aline. Boa tarde a todos os sócios que estão nos assistindo nesse momento. Atualmente, o setor jurídico, o atendimento tem sido remoto, né? Nós não temos atendimento presencial no escritório aqui em Teresina, como nenhum dos outros espaços do Cinti estão abertos também. E o nosso atendimento tem sido por telefone, né? Nós temos 2 números de telefone celular, inclusive o WhatsApp, para que as pessoas entrem em contato. E temos também um e-mail do setor jurídico. Eu acredito que a grande indagação dos sócios atualmente é os horários de atendimento. Um dos telefones atende apenas pela manhã, né?
e um outro telefone está atendendo no horário da tarde, sempre o horário comercial, né? No horário de 8 às 14, ou de 8 às 12 e 14 às 18. E pelo e-mail também nós estamos recebendo as demandas, os questionamentos e as documentações que precisam de análise para, porventura, entrar com algum tipo de processo que a gente dá uma analisada e depois é que distribui. Certo. Obrigado, Kelly. E fechando essa rodada de apresentações, eu quero indagar para a professora Paulina qual o contexto aí da reforma administrativa que acaba ficando também, vai acabar repercutindo também sobre a categoria aqui no Piauí. Como é que o Cinti está percebendo essa questão da reforma administrativa? Então, inclusive, Léo, hoje foi um dia de mobilização nacional, não é? Contra a reforma administrativa, que vem aí passando como um trator, não é? Passando de goela abaixo, retirando os direitos da classe trabalhadora. E aqui, mais uma vez, eu quero chamar a atenção a todos os trabalhadores em educação. Quem está aqui, não é, participando da live, e quem puder transmitir esse comunicado. É importante, meus caros amigos e amigas, trabalhadores da educação, que nós arregacemos as mangas para lutar pelo serviço público, porque o serviço público ele vai deixar de existir. Nós não tenhamos dúvida que essa reforma passará. Passará por quê? Porque nós temos um Congresso aliado ao presidente da República. Nós temos uma Assembleia Legislativa aliada ao governador do estado do Piauí. Então, logo que aprovar a nível federal, virá também para o estado do Piauí a reforma administrativa. E ela é uma reforma que tira direitos. A intenção do governo federal e dos governos é de acabar com o serviço público, principalmente tirar aquilo que de bom nós temos, né? Que é o serviço da saúde, da educação, da segurança pública, enfim. E nós não tenhamos dúvida que o texto da reforma tira remuneração, minimiza remuneração, tira os nossos direitos de tempo de trabalho, flexibiliza as parcerias público-privada, flexibiliza a forma de contratação. Se hoje a gente já vê essa situação de flexibilização dos trabalhadores na contratação dos funcionários e dos professores, imaginem quando for formalizada essa reforma administrativa. E hoje houve mobilização, infelizmente, o nosso Cinti Piauí não participou de forma maciça da mobilização de rua, porque nós somos contrários às aulas presenciais. Então, como é que nós defendemos uma coisa e da mesma da hora defendemos outra? Então, não houve a convocação maciça para que nós fôssemos para a rua no sentido de fazer uma grande mobilização. Houve a mobilização da CUT Piauí, nós contribuímos no sentido de estar mobilizando pelas redes sociais, mas na nossa categoria, a grande maioria tem comorbidades. Eu, por exemplo, não posso participar nesse momento que a pandemia é uma realidade de mobilização de rua. Admiro as pessoas que têm condições, né, têm uma saúde boa, que estão na rua fazendo a luta para nós. Mas, na verdade, nós precisamos arregaçar as mangas, né, começar virtualmente. Na hora que a pandemia der uma trégua, nós precisamos correr para as ruas. Porque aqui no estado do Piauí, certamente vai ser aplicada, já tem um texto preparado, segundo as pessoas que têm contato, mas que têm um contato grande com o governo, já tem um texto preparado para a reforma da Previdência. E não tenham dúvida. Assim como a reforma previdenciária tirou os nossos direitos, a reforma a reforma administrativa será pior. Nós vamos ficar a pão e água. Eu estou dizendo os ativos, porque os aposentados já estão a pão e água. Então, os ativos que se cuidem, vamos lutar, é hora de unidade, não adianta estar aqui dizendo o que o Cinti fez. O Cinti é você, sou eu, somos todos nós.
Vamos arregaçar as mangas, minha gente. Quem é inimigo da classe trabalhadora não é o Sinte Piauí, vocês sabem o nome. É o governador Wellington Dias. É o governador que não repassa o nosso reajuste salarial de 2019, de 2020. É aquele que entrou com a reforma da Previdência, que a doutora Aline falou aí, que nós temos uma ação na Justiça e que está desde o mês de abril sem ter o julgamento da Justiça, e nós estamos correndo atrás para que a Justiça dê o parecer favorável, tendo em vista que nós somos uma categoria desvalorizada. Então, não adianta aqui falar que o Sinte é uma sigla. Nós todos temos que correr atrás do prejuízo, temos que estar unidos. O governador está unido com os deputados. Eles estão aí para tirar os direitos da classe trabalhadora. Então, se nós, que somos a outra parte, não é? Somos o outro lado da moeda, e que o Sinte está aqui junto com vocês para lutar, vocês não acreditarem. E aí, como é que fica? Como é que eu vou fazer o governador do estado me atender? Ele tem livre-arbítrio, ele só atende o Sinte Piauí se ele quiser. Então, nós estamos lutando para que ele atenda, para que ele encaminhe a pauta. Agora, ele não quer atender, eu vou fazer o quê? Certeza eu tenho que a luta, o Sinte Piauí está fazendo a luta correta, não é? Essa gestão é uma das gestões que tem mais ações na Justiça. Nós temos a ação dos descontos dos aposentados, nós temos a ação do precatório do Fundef, nós temos uma ação contra as ameaças, não é? Que os gestores fazem, a Secretaria de Educação faz contra os professores e os funcionários, e temos aí, hoje, a ação contra as aulas presenciais. Então, o que é que a categoria está esperando? Para se rebelar, para dizer não ao governo do Estado, para alertar, para ter um ato de solidariedade. Vocês querem o quê, gente? Vocês querem voltar para as salas de aula para morrer, para dar o atestado que os pais podem trazer seus filhos para morrerem, é isso? Nós do Sinte Piauí não vamos assinar isso. Nós somos contrários, estamos dando a orientação para os trabalhadores, não voltem para as salas de aula. Não pode. A pandemia existe, a pandemia não acabou. Então, isso é um alerta, A cidade de Manaus agora já vai aplicar medidas rígidas. Por quê? Inclusive até com lockdown. Por quê? Porque teve a insanidade de iniciar essas aulas presenciais. Então, no primeiro momento, foram 342 profissionais contaminados. E agora já vai ter lockdown. Então, nós precisamos de todo mundo, minha gente. Nós precisamos do envolvimento de todos os professores, de todos os funcionários. Isso é uma ação humanitária, é uma ação de solidariedade. Nós, povo, temos poder. O artigo 1º da Constituição Federal diz: o poder emana do povo. E se nós dissermos não ao governador do estado, ao secretário Ellen Gera, que está ameaçando vocês, cada um de nós, vocês vão dar a vidinha de vocês, vão dar a vida de graça. E a professora Paulina, ou seja, o Sinte Piauí, está aqui orientando: não ceda. Faça, se você está fazendo as aulas remotas, continue fazendo. Não há aprendizagem, mas é menos prejudicial. Eu estou falando no sentido de saúde. Você não corre tanto risco para perder a vida. Agora, quer obedecer, quer ceder às ameaças do governo, vá para a sala de aula. Lembrando também, pessoal, nós estamos em greve. Quem foi que acabou a greve? Quem foi? O Sinte não acabou greve. A greve, ela continua. A greve começou numa Assembleia Geral e só terminará numa Assembleia Geral, que não teve como fazer, não tem como fazer. Então, assim como eu não recomendo que vá para as salas de aula nesse momento, o Sinte também não recomenda
fazer aglomeração. Então, nós temos que agir, pessoal, pela razão e não pela emoção. Emoção é fazer o que o governo está fazendo aí, não é? Querer começar as aulas sem dialogar, deu uma data do dia 22, depois a pressão do Sindi Piauí e a pressão dos pais fez com que Ellen Gera fizesse um calendário de organização das escolas, encontro a partir do dia 5, não sei o quê. É tudo balela, balela. Não tem como a rede pública cumprir esses protocolos, não cumprem. Outra coisa, é responsabilidade do governo do estado fazer testagem de todos os trabalhadores em educação e de todos os estudantes. Ouçam bem, é obrigação do governo do estado fazer testagem para cada um de nós, professores que estão na ativa, e para professores e funcionários, e também para os estudantes. Exijamos isso, minha gente, não voltem para a escola. E, além do mais, a vacina. Nós queremos vacina. Então, como não tem vacina agora, provavelmente no ano que vem, então nós vamos esperar para o ano que vem. São essas as considerações iniciais. Vamos para a luta contra essas aulas e contra essa reforma administrativa. Professora Paulina, o Léo teve um probleminha, então depois de você eu vou falar, né? Tá bom? Com certeza, continue. Caiu a internet. A energia lá na casa dele, a internet, a energia. Pois vamos prosseguir aqui. Professora Paulina, a questão do retorno das aulas, de alguns direitos dos trabalhadores, é uma questão de gestão, é uma questão de administração do Estado do Piauí. E, recentemente, está com uns 10 dias, mais ou menos, saiu uma manchete de uma conceituada órgão que analisa essa gestão, e o Estado do Piauí simplesmente ficou em penúltimo lugar no Brasil. Perde-se apenas para um estado que eu não me recordo o nome agora. Mas o Estado do Piauí é o penúltimo. É muito conflitante, porque nós ouvimos o governador dizendo que a gestão dele está maravilhosa, é uma das melhores gestões que tem no Brasil. E sai uma notícia de nível nacional, onde o Estado do Piauí é a penúltima em gestão. Gestão é o quê? Gestão nada mais é do que administrar o Estado. Administrar o Estado. E o que nós vemos hoje, principalmente na educação, professora Paulina, que não tem gestão. O Estado não tem gestão na educação. Não tem gestão nenhuma. É uma situação infeliz, para não dizer uma palavra mais grave. O governador com os seus secretários, principalmente o secretário de Educação, vive em outro mundo, vive num mundo de faz de conta. E para deixar isso claro, para demonstrar a realidade da educação, precisou vir uma pandemia. Infelizmente, precisou vir uma pandemia matando milhares de pessoas no estado do Piauí, para demonstrar que as escolas do estado do Piauí não têm infraestrutura, não tem nenhuma. E nós não podemos aceitar isso de um governo que está há quase 16 anos no poder. São 16 anos no poder. O que foi que melhorou na educação do estado do Piauí? Nada. Se não fosse os nossos guerreiros professores, que fazem de tudo para melhorar essa educação com todas as forças, mesmo sem infraestrutura, mesmo sem reconhecimento, nós não teríamos a educação. O IDEB só funciona, só aumentou devido aos professores mal valorizados pelo Estado do Piauí. Porque se nós entrarmos, professora Paulina, na reforma administrativa do governo federal, que é muito maldosa, é catastrófica, mas o governador do estado do Piauí já fez aqui reformas administrativas e já fez coisas sem nem sequer ter reformas. A primeira coisa que ele fez com os trabalhadores foi tirar várias gratificações que hoje o presidente ou alguns dos seus ministros dizem que é Pedro do Caio.
O governador, em 2003, tirou várias gratificações dos trabalhadores. Tirou o adicional de tempo de serviço. Tirou 40% da regência, posteriormente uniu ao vencimento que nós estamos, uma briga para que seja separada. O governador tirou a redução de jornada de trabalho para quem entrou a partir de agosto de 2006. O governador já fez a reforma dele aqui. O governador fez uma reforma ilegal, onde não dá mais mudança de nível e mudança de classe para os trabalhadores. Eles simplesmente não assinam. Há mais de 3 anos sobre isso. Com isso. Ele está fazendo a reforma. É um gestor onde não tem, é um governador onde não tem gestão. E uma prova disso que nós podemos ter, professora Paulina, onde já se viu uma Secretaria de Cultura fazer calçamento, onde já se viu uma Secretaria de Turismo fazer calçamento. Se nós levantarmos as grandes obras do estado do Piauí, nós só vamos ver calçamento. E muito deles sendo bem vigiado do TCE, com problemas junto ao TCE. É essa questão que nós temos como gestão. É um governador que não faz gestão. É um governador que parece divide as suas gestões. Parece que é outra pessoa que está fazendo sua gestão. E nós temos um secretário de Educação que é um fantoche. E uma prova disso, professor, é quando nós vamos sentar com ele, está com tempo, né, que não senta mais porque ele não nos recebe, ou não tem tempo para a gente. O governador há 2 anos não tem tempo para a gente. Bem como você diz, nós não podemos forçar ele receber o Cinti. Mas nós temos que dizer para a categoria que ele não está recebendo a sigla Cinti. Ele está deixando de receber, são mais de 45 mil servidores que conclamam para sentar com o governador. Então, o governador não deixa de receber o Cinti. O governador deixa de receber a categoria dos professores. Deixa de receber a categoria dos administrativos da educação. Mas recebe toda hora políticos no seu gabinete, na sua casa, empresário toda. Mas a categoria da educação ele não recebe. Não recebe. Eu achei estranho, e aí é uma crítica minha, pessoal minha, para deixar bem claro, ele foi eleito para gerir o consórcio do Nordeste. Pô, você não está gerindo nem o estado do Piauí, diabo é que ele vai gerir o consórcio do Nordeste, pelo amor de Deus. Ele deve assentar na sua cadeira e passar a gerir esse estado do Piauí. Ele deve fazer o seu papel de governador que foi eleito para gerir e não para ficar fazendo parceria com o deputado. Professora, eu vi uma notícia atual que em 31 cidades está tendo problema com falta de água, seca no Nordeste. O governador está há 16 anos no poder e nada fez contra isso. É o que o pessoal chama da política da seca. Né? É isso que tinha dos coronéis que faziam isso. Né? Indústria da seca. E também, indústria da seca. Era o que os coronéis antigos faziam, que o governador agora está fazendo também. Agora também faz, porque não faz isso. Porque só para você ter ideia, na Câmara, na Assembleia, desculpa, na LEP, nós temos 10 suplentes. O gasto que tem com esses 10 suplentes daria para ajudar muito essa população, essas cidades. Fazendo poço onde deveria, levando água, mas prefere fazer suas parcerias de política, suas parcerias junto com esses deputados, para ter, sem dúvida nenhuma, 25 a 26 deputados dizendo amém a tudo que ele faz. Eu vi uma pergunta aqui, eu não vou deixar de responder, era, para que serve o Cinti? Se a pessoa que está até hoje filiada no Cinti não sabe o que serve o Cinti, é meio complicado. Porque o que o Cinti serve é para unir uma categoria. É para fazer uma luta conjunta, para organizar essa categoria. É isso que serve o Cinti. Para fazer a união dessa categoria em prol de uma meta, de uma defesa do seu direito. É para isso que serve o Cinti, e o Cinti está fazendo isso muito bem. Mas deve também saber que é esse governador que nos atende, é esse governador que nos faz isso. Professor Paulina, a reforma do Bolsonaro vai ser
Muito, muito. Mas, se for feita da mesma forma que o Estado do Piauí fez a reforma da Previdência aqui, preparando que a reforma do Estado vai ser bem pior, porque a reforma da Previdência é bem, do Estado do Piauí é bem pior do que a da União. E, nesse contexto, professora, e é a categoria, a população do Estado do Piauí tem que entender isso, que o Sint não tem a caneta. O Sint não administra o Estado. O Sint luta por uma categoria onde hoje o governador, hoje não, há mais tempo, o governador se declarou inimigo dessa categoria. O inimigo não é o Sint, como algumas pessoas fazem uma reclamação. As pessoas, não sei, eu acho que é até do governo, deve ser até governista para fazer essas coisas, porque não vê o que o Sint está fazendo, como a senhora falou. O Sint fez manifestação com uma reforma da Previdência, foi o maior sindicato que estava lá e foi o que mais foi ouvido. Debaixo de porrada mesmo, literalmente, alguns servidores. O Sint alertou a toda a sociedade, a todos os trabalhadores de educação, que essa reforma da Previdência era pior do que a do Bolsonaro. O Sint fez o papel. Agora, algumas pessoas que reclamam não estavam na Assembleia no dia. Gostam de fazer reclamações pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Falamos que teria um problema em abril quando vem esses descontos. Pessoal, o governo é tão inimigo da categoria que a própria Assembleia Legislativa, onde tinha 26, 27 deputados dele, fez um requerimento pedindo ao governador que ele suspendesse esse desconto da Previdência no mês de abril. Enquanto tivesse a pandemia, os deputados fizeram esse pedido, da sua base, foi votado unânime isso, não teve nenhuma abstenção e nenhum contrário. O Sint fez esse pedido e o governador não fez isso. E ele poderia fazer. Se ele tivesse vontade de ajudar os aposentados do Estado do Piauí, principalmente o da educação, que são a maioria, ele poderia ter suspenso, durante a pandemia, até ter a pandemia, esse desconto, para posteriormente vir. Ele poderia ter feito isso, mas não quis. No entanto, ele não suspende esse desconto dos pobres trabalhadores do Estado do Piauí, que estão, em algumas situações, passando mesmo necessidade. No entanto, ele dá isenção fiscal para vários empresários. Vários empresários. Então, não tenha dúvida, é um governo dos empresários. O Hélio Dias, sindicalista, morreu em 2003, quando passou a ser governador. A partir daquela data de 2003, janeiro de 2003, ele deixou de ser sindicalista e passou a ser político. E não vejo diferença, me desculpa quem acha o contrário, das atitudes do Hélio Dias com a atitude que diz de direitista. Às vezes foram pior do que a do Monsanto, às vezes pior do que a do Freitas Neto. É um governo que não é de esquerda, porque quem não senta com a categoria e massacra uma categoria é governo de extrema-direita, e o Hélio Dias, nos seus atos, é um governo de extrema-direita, não é um governo dos trabalhadores. E, repito, ele deveria voltar à realidade no Estado do Piauí e passar a gerir o Estado, passar a tomar as rédeas desse Estado, a dar o direito dos trabalhadores, a dar o direito à mudança de classe e à mudança de nível, a dar o direito ao trabalhador de não ter o desconto de 11% a 14% dos aposentados até quem ganha o teto do INSS. Ele deveria administrar para os trabalhadores, não administrar só para empresários. E deveria deixar de fazer calçamento e fazer obras melhores. Não, calçamento é bom, mas não é o suficiente. Tá certo. Então, beleza, tranquilo. Gente, desculpa te interromper, Giovanni, que eu estou querendo me desculpar também pela queda aqui de energia, que eu fiquei bolado, deu um pau danado. Não. Aí, se você já está fechando para passar para mim... Seria só uma coisa, só para concluir total. Pessoal, quando a professora Paulina, e não é a professora Paulina que está dizendo, quem está dizendo é um laudo técnico, feito pelo CIATEM, feito por doutores,
Um da Harvard, melhor universidade do mundo, se eu não me engano. Outro de Quebec. O outro, eu não me lembro, que diz para os trabalhadores em educação, fiquem em casa, porque a pandemia não passou, só retorne com vacina, só retorne com controle, com a imunização. É uma decisão de vocês. Mas o maior bem que que nós temos, que é garantido pela Constituição Federal, é a vida. É o principal bem que temos, é o principal que o Estado tem que nos dar segurança, é a vida. Sem a vida dos demais não adianta. Sem a vida dos demais não adianta ter aula sem a vida. Não adianta nada sem a vida. O que o governador está fazendo é um genocídio. Colocar não 75 mil servidores, professor Paulino, como bem você disse, milhares e milhares de pessoas do estado do Piauí para ficar numa situação de insegurança, podendo ser contaminado pela Covid-19. E a maioria, uma grande parte, quem tem comunidade, infelizmente, não retorna. Vão para o hospital e volta dentro do caixão. Era isso que ele tinha que ter coerência. Era isso que ele tinha que ter feito. Um estudo científico, como o Cinti pediu, professor Paulino. Um estudo científico. Não tem como fugir dessa pandemia se não for através de um estudo científico. E o estudo científico feito pelo CIATEM é bem claro. Os 6 pilares que o governo fez, nenhum foi cumprido. E outra coisa, professor Paulina, é importantíssimo o teste, mas não o teste rápido, esse teste que ele faz. O teste tem que ser o PCR. É o único que faz, que garante se está ou não a Covid. O PCR, como bem disse o doutor Bruno na live anterior, só serve para saber o passado. Não serve para saber o presente nem o futuro. Então, teste rápido não adianta, é PCR. E o governador do estado, de uma forma irresponsável, junto com o secretário Hélio Gera, coloca na forca milhares de pessoas, sem sequer fazer os testes. Sem sequer fazer teste. Porque alguns outros estados que estão retornando, pelo menos falaram que iam fazer os testes. Aqui vai sem teste. É no olhômetro. É no olhômetro. Vai ser um genocídio. Vai acabar tudo que esse estado fez para o combate à pandemia. Não sei por que motivo. 3 meses não vai adiantar em nada. 3 meses não, 2 meses para os servidores, os alunos que vão fazer Enem. Tá certo, Giovanni. Obrigado, doutor Giovanni. Gente, mais uma vez, desculpa aí pela queda de energia, mas o time aqui segurou com galhardia a nossa transmissão. E passarei agora a palavra para a Aline. Aline, eu queria que você, é uma pergunta recorrente, inclusive aqui na live, detalhasse como é que está a questão do precatório, da primeira ação, e abordasse também, por contingência, a questão do assédio moral, por favor. Abril. A gente fala do precatório, é a primeira ação, né? As pessoas tendem... Está ouvindo? Isso. Estamos ouvindo. A questão do precatório é bom frisar que é a primeira ação, né? As pessoas confundem muito. Eu acho que já foi falado em outras lives, mas é bom a gente sempre destacar isso. A primeira ação é a que está sendo paga, né? A que está sendo paga desde 2012. Então, assim, essa ação está sendo paga. Recentemente, a gente tem um Estado disponibilizando mais de 41 milhões, né? E provavelmente esse valor, ele vai praticamente, a gente não vai assegurar, né? Mas ele vai dar para quitar, assim, boa parte dos precatórios que ainda estão sendo devidos. A próxima lista, provavelmente... Caiu a Aline. Voltou, Aline. Pode continuar, voltou. Pronto. A próxima lista, né? A última lista foi paga quem nasceu até 62, se eu não me engano, não foi, Kelly?
1962, setembro de 1962, né? E a próxima lista, que vai ser a partir de outubro de 1962, provavelmente sairá no mês de outubro. A gente não vai dizer a data precisa, porque isso depende do TJ, né? Mas a previsão é que saia agora no mês de outubro. Então, sobre os precatórios, a primeira ação é isso que a gente tem para falar, que vai ter uma disponibilização de uma lista, provavelmente no mês que vem. A partir de amanhã, nos próximos 30 dias, a gente vê essa lista já com o nome das pessoas que vão receber. E a outra questão que você falou foi de assédio moral, não foi? Te interrompendo mais uma vez, você tem alguma que estão perguntando também, que é interessante a gente abordar, como está a questão da chamada segunda ação do precatório? Em que nível está? Em que pé está? Está em andamento. A gente só teve uma pequena questão processual, né? Questionaram a suspeição do desembargador e, por isso, a ação teve que esbarrar, né? Teve que parar um pouquinho. Enquanto não houver apreciação dessa questão, se o desembargador é suspeito ou não, a gente vai ter que aguardar, né? O processo vai ficar parado. Como veio a pandemia, isso aí retardou ainda mais, né, a questão da decisão. Então, enquanto não tiver uma decisão se o doutor Brandão é suspeito ou não para atuar no presente processo, a gente não vai ter uma decisão. Eles precisam primeiro definir isso. E qual o critério para essa suspeição? Né? Não, é o Estado que está questionando. Então, assim, vai ser analisado pelo TJ. A questão é que a pandemia chegou e aí suspendeu o andamento de quase tudo. Esse foi o problema. Mas assim que for analisada a suspeição dele, aí a gente vai já para a decisão. E qual o argumento do Estado para essa suspeição? A suspeição é só para questionar que a pessoa tem algum mesmo. Exato. Algum vínculo, algum relacionamento, mas não tem, mesmo na verdade, dito, objetivamente. Né? Isso. Nada, né? Tá certo. Na realidade, né, doutora Lina, é só uma coisa, na realidade essa suspeição é só para protelar, é para não dar o direito ao trabalhador, é só isso que o Estado faz. É por isso que eu digo que o Estado não é do trabalhador. Certo. E com relação ao assédio moral, Aline, como é que o setor jurídico tem atuado nessa questão, tem visualizado esse questionamento sobre assédio moral que alguns trabalhadores e trabalhadoras têm sofrido, tanto com relação ao ensino remoto, como agora também, como se caracteriza isso e como o setor jurídico pode atuar em cima dessa questão? Então, a gente teve o decreto, né, que suspendeu as atividades em abril, mais ou menos, né, educação, transporte, segurança, vários setores por causa da pandemia. Tudo bem. Em abril também, em março, perdão, esse decreto foi editado suspendendo as atividades. Em abril, o próprio governo, ele publicou, né, diretrizes sobre o ensino remoto, né, disponibilizando como deveriam acontecer as aulas à distância. E houve um pequeno contratempo para a categoria dos professores, porque isso enseja material, tempo, internet, né, ter manuseio com as redes sociais, e muita gente teve dificuldade em relação a isso. Como se não bastasse essa falta de assistência que os professores passaram por não ter os recursos necessários, por não terem disponibilidade, não ter esse treinamento, essa capacitação, ainda circulou, né, uma mensagem do governo, especificamente da secretaria, sobre como deveriam proceder os professores, os gestores nesse período. E a mensagem, ela era muito... Caiu a Aline, voltou, né? Voltou. E a mensagem veiculada que chegou aos professores e aos gestores, ela era muito ameaçadora, né? E isso impressionou muito a categoria, e a gente teve que tomar uma atitude em relação a isso. O que foi que a gente fez? A gente ingressou com a ação, né, para pedir que o Estado, pelo menos na SEDUC, se abstivesse de fazer esse tipo de ameaças aos professores. As mensagens falavam tanto de
das obrigações que eles teriam que ter, de fazer lista de frequência diária, de computar a carga horária, de, se não cumprissem, sofreriam descontos, abririam um processo administrativo disciplinar para quem não cumprisse. Então, assim, você tem, de um lado, uma categoria que não estava preparada para trabalhar durante a pandemia, às vezes não tem recursos, não são todos, alguns professores têm, mas não são todos. E, de outro lado, a gente vê o governo fazendo essa exigência para a categoria dos professores. A gente já tem um contexto amedrontador, que é a pandemia. E você ainda coloca um governador, a SEDUC, pressionando os professores a cumprirem essas aulas de forma remota, sem ter recursos, isso é ainda mais problemático. Então, assim, a ação foi focada nisso, visando coibir o assédio moral que o governo estava fazendo nos membros da categoria. Além dos professores e dos gestores, também estava tendo na época, em abril, junho, a questão de os servidores de limpeza irem às escolas, né? Mesmo aqueles que já eram maiores, são do grupo de risco. E aí a ação também falou disso, né? A gente tentou coibir, fazer com que o Estado parasse de atuar de forma ilegal, depreciando a pessoa, depreciando o servidor, para que ele não atuasse mais dessa forma. A gente não teve outras denúncias em relação a isso, né? Mas, pelo menos, a gente entrou com a ação, a gente ajuizou a ação, e nessa ação a gente pede que o Estado se abstenha, né, de continuar com essas condutas e forneça subsídios, forneça capacitação para os trabalhadores, né, e não desconte, né. A gente acha que, pelo menos agora, está tendo, eles souberam da ação, né, já contestaram, então a gente está aguardando a decisão final, mas, por enquanto, estamos resguardados por uma ação judicial. Ok, obrigado. Só para ajudar a doutora Aline, nós temos uma dificuldade também da comprovação desse assédio, mas nós temos conhecimento extraoficial que os diretores, né, alguns setores da educação estão mandando e-mail ou WhatsApp para esses professores. WhatsApp. Nós precisamos da ajuda desses professores para encaminhar um print desse WhatsApp dessas pessoas para nós juntarmos no processo. Então, não é só o setor jurídico. Precisamos do apoio também dessas pessoas que estão sofrendo o assédio, né? Que estão sendo ameaçados agora do retorno também das aulas. Precisa que mande para o SINT, né? Nós podemos e nós vamos fazer o sigilo dessas pessoas, né? Essas pessoas não aparecerão o nome do telefone nem o seu nome, mas aparecerá a mensagem de quem está fazendo. Nós precisamos desse apoio dessas pessoas, precisamos da categoria para isso também, né? Não é só complementar. Tá ok. Né? Não computa o tempo. Obrigado, Giovanni. Kelly, você abordou já anteriormente a questão do posicionamento do formato do atendimento, como o Cinti está atendendo, né? Em que a estrutura, vamos dizer assim. Agora, eu queria que você, na medida do possível, abordasse como estão sendo encaminhadas essas demandas, como está sendo manipulado no sentido de produção de resultados dentro do setor, por favor. Certo. A partir do momento que nós recebemos qualquer informação, né, seja por telefone, pelo WhatsApp ou por e-mail, nós vamos distribuir da forma correta, sempre passando pela diretoria, né, na pessoa da Josineide Barbosa, e aí nós fazemos as distribuições. Depende muito do tipo, né, da ação, da documentação e do questionamento, né. Os precatórios, correções de conta, alvará, essas questões, aí ficam mais a cargo da doutora Gilda e do doutor Giovanni. Abono, pedido de ressarcimento, né, algo relativo a isso, fica mais com a doutora Aline ou com o doutor Roger, e algumas questões também de amplitude maior, né, que não sejam processos individuais. E assim a gente vai tentando encaminhar, né, cada demanda para uma pessoa responsável, né, sempre na medida do possível, também
vendo a limitação de cada um, porque está todo mundo trabalhando, né, no home office, então, assim, a gente não tem muita questão de arquivo, a gente não tem como estar vendo essas questões, mas tudo que a gente puder verificar, juntamente com o setor de precatório também, que é um dos grandes questionamentos que o pessoal tem, a gente tenta minimizar e tentar agilizar as informações também, dessa maneira. Certo. E você tem notado algum grau de dificuldade dos associados em chegar a fazer essa interlocução, mesmo a gente divulgando nos canais do Sint, nas redes sociais, vocês no setor jurídico sempre orientando? Qual a tua percepção em termos de acesso? Está tendo uma certa dificuldade ou não? Algumas pessoas ainda não utilizam, né, rede social, ou não possuem, né? Mas a grande maioria sempre encaminha. Os que não conseguem encaminhar por e-mail, tentam o contato ou por telefone ou pelo WhatsApp. Às vezes ocorre de haver algum problema nos celulares institucionais e as pessoas reclamam, mas, assim, às vezes é um problema técnico mesmo do celular ou de internet, mas que é resolvido prontamente e aí o atendimento normaliza. A demanda é muito grande, né? Tanto da capital quanto do interior. Então, assim, às vezes demora o atendimento, demora a resposta, mas às vezes é complicado você dar uma resposta imediata, porque são informações que muitas vezes não dependem da própria pessoa, depende de outras pessoas. Então, primeiro a gente pega a informação, colhe, verifica o que é exatamente, encaminha para o setor responsável, para a pessoa que está responsável pela ação ou pelo procedimento, verifica qual é a resposta e só então é que responde ou por e-mail, geralmente eu que respondo pelos e-mails, e no WhatsApp é o Marcos e a Leda, que ajuda no atendimento também, ou então a Josineide, que é a diretora do setor. A diretora do setor, né? E a quem nós mandamos um abraço. Aqui só tem alguns componentes do setor, gente. Temos mais colegas, doutor Roja, doutora Gilda, a Josi, que é a diretora do setor jurídico. Tem a nossa colega que esteve doente, né? Que é a Sub também, que está doente já há alguns meses. Mas o setor... Luísa. Isso. A Luísa. Isso, aí a Luísa, que é para quem a gente manda também nosso grande abraço aqui. E aqui nós só temos uma parte da equipe, né? Professora Paulina, pegando um pouco da fala da Kelly, com relação ao atendimento, as reclamações a não atendimento presencial, como está a visão, qual é a visão do Sint hoje, só para reforçar, com relação ao retorno do atendimento? Aqui já tiveram alguns questionamentos também, quando o Sint vai voltar a atender presencialmente no escritório. O que a senhora tem a falar sobre essa pauta? Então, eu quero relembrar aqui mais uma vez que o vírus, ele continua circulando no mundo. E ele continua circulando aqui no Piauí. Com a abertura dos estabelecimentos, das atividades comerciais e com a pretensão de reabertura das escolas, aí é muito mais perigoso a contaminação. No Sint Piauí, nós temos feito reuniões com a diretoria, com a equipe dos advogados, com todo o nosso grupo, e temos tido entendimento, e também foi perguntado na live anterior a essa, na 19ª live, ao próprio médico infectologista que estava aqui na live. A Gleidjane perguntou, disse que até agora nós do Sint não tínhamos posição para reabrir os nossos espaços, e o médico nos deu razão, dizendo que realmente nós é que estamos certos em não abrir, porque, na verdade, o Sint está agindo pela razão e não pela emoção. Porque A, B ou C ou D abrir os espaços, nós não vamos abrir agora. Nós temos aí um comunicado até o dia 2 de outubro, mas possivelmente nós vamos prorrogar mais ainda. Por quê? Porque o nosso público, a grande maioria, são pessoas maiores de 50 anos.
Então, não tem como a gente abrir o escritório, até porque o atendimento está sendo remoto. Nós temos 2 funcionários, o Marcos e a Leda, que tem o telefone institucional, atendendo as pessoas remotamente. Temos a doutora Aline, o doutor Giovanni, a Kelly, a Josi, eu, a Edmar. Qualquer um diretor está atendendo também remotamente. Então, para que esse desespero para abrir, para criar problemas, não é, de saúde com as pessoas? Então, mais uma vez, nós defendemos a vida. E também nós somos contrários ao retorno presencial, justamente por conta da preservação da vida. Então, não tem como a gente reabrir agora. Lembrando que a casa de hospedagem é um espaço onde atende as pessoas do interior do estado, dos municípios do estado, e que geralmente vêm para se consultar, porque estão com as suas enfermidades. Então, mais ainda perigoso, não é? Então, na nossa avaliação, não tem como abrir o escritório nesse momento, não tem como abrir a casa de hospedagem, não tem como abrir nesse momento a colônia de férias e nem o clube social. Nós estamos concluindo o protocolo do PRO-Piauí, que é um protocolo aqui do governo, dentro do estado, não é? Um protocolo que tem que ser cumprido. Além de ser cumprido, ele tem um monte de coisas na prática que tem que ser feito. Nós estamos fazendo com calma, não é? Sem pressa nenhuma. E eu gostaria, Léo, de abordar aqui um tema que é sobre... teve uma pergunta onde disse assim, por que o Síndico Piauí não convidou o Fernando Rodolfo? Porque muitos municípios estão convidando. Nós não convidamos porque não há necessidade. Quem faz o trabalho do Síndico Piauí somos nós, direção e a equipe de advogados, que nos orientam, e nós, enquanto direção, que nos reunimos e pensamos o que fazer. Então, a nossa luta pelo precatório do Fundef, ela já foi feita, já está sendo feita, e a cada dia nós estamos fazendo. O que a gente tem que fazer, o doutor Giovanni já explicou aqui, é lutar pela derrubada do veto. Isso aí nós já fizemos, já estamos com todos os ofícios prontos para os deputados, senadores. Essa é a orientação da Confederação, da CNTE. Vai ser protocolado ainda hoje, porque tem que fazer, ler, para não mandar de qualquer jeito, tem toda a orientação jurídica e política também, da nossa luta política. Então, isso nós temos que articular com os deputados do nosso estado, com os senadores do nosso estado. E isso já está sendo feito. E o que a gente diz aqui também, se o governador do estado quisesse, se ele tivesse vontade política, ele já teria chamado o Síndico Piauí para fazer uma discussão e para encaminhar, mediante a justiça. Ninguém está chamando aqui para fazer discussão, fazer acordo à toa, não. Dentro de 4 paredes, não. É dentro do Tribunal de Justiça. Nós queremos fazer acordo, sim, com o governador, para que nós recebamos o percentual do precatório do Fundef. E a articulação nós fizemos. Então, para que chamar deputado lá não sei de onde, que não sabe a nossa realidade? Então, não adianta deputado não sei de onde vir vender coisa fácil, não. Porque nós sabemos trabalhar. Outra coisa, dizer também, Léo, para a categoria, quem não está informado, é que o que foi que o Síndico Piauí fez? As várias ações que já foram colocadas aqui pelos advogados, e que eu também repeti, mas também, só nesses dias, quem foi que não viu na TV um vídeo dizendo para o governador: nós não vamos voltar às aulas presenciais, por isso, por tudo que nós já sabemos. Não tem vacina, não tem testagem correta, não é? Não tem os protocolos, porque esse negócio de Carlão dizer e Ellen Gera dizer que o retorno Piauí é seguro, não é, gente. Não confundam as coisas.
Patrão é patrão, trabalhador é trabalhador. Então, não tem retorno seguro. Então, nós fizemos um vídeo que foi para a TV uma semana. E fizemos também um outdoor muito bacana, chamando a atenção do governador, que ele tem duas caras. Uma cara para os trabalhadores em educação e outra cara para os empresários. Qual é a cara para os empresários? É aquela cara boa que traz isenção fiscal, obras, lucros, faz altos investimentos com o setor privado, tem padrão China, altas taxas para a Fundação Getúlio Vargas, incentiva as PPPs. E o que é que vem para os trabalhadores em educação? Para esses só vem chicote. Aí vem chicote, vem surra pesada, é isso que nós temos recebido. É ameaça, é pressão, é desconto dos aposentados que estamos a pão e a água, é falta de reajuste salarial, é rearroxo. Então, minha gente, o que nós precisamos, mais uma vez, é de unidade. Vamos nos unir para que nós consigamos os nossos objetivos. Vamos nos unir também para que o governador, quando o Bolsonaro aprovar, que nós não queremos deixar, nós não vamos deixar, mas quando o Bolsonaro aprovar, o governador vem também como um rolo compressor aprovar aqui o que ainda falta, né, doutor Giovanni? Porque a grande maioria da reforma ele já fez aos poucos e vai terminar de fazer na hora que o governo federal aprovar. Então, para cá ele vai trazer meritocracia, vai diminuir o nosso pagamento e vai retirar as promoções mais do que o que ele já tirou, né? Porque não está tendo promoção. Nós temos há 3 anos as promoções de classe de nível que não sai e nem o reenquadramento. Então, para que coisa pior? Ele vai acabar de matar os servidores públicos e principalmente os trabalhadores em educação. Então, é reforçar aqui, a unidade é o que nós precisamos fazer. Porque o Cinti está no caminho certo, está na luta, está junto, está ao lado da classe trabalhadora. Nós estamos com cada um de vocês. Porém, não somos nós que temos a caneta para tirar o desconto dos aposentados, para dar o reajuste 2019, 2020, para dar os 60% do Fundef, para não ameaçar cada um de nós, né? Os funcionários, eu recebi hoje uma denúncia que tem funcionários sendo ameaçados a ir todo dia para a escola. Minha gente, como é que pode? Eu vejo as postagens do governador, porque a gente vê mesmo no Facebook, não é? Ele atendendo da casa dele, não é? Bacana, atendendo da casa dele, do salão da casa dele, da sala da casa dele, atendendo remotamente. E quer que um funcionário, uma pessoa simples, que já não ganha quase nada, é desvalorizado, vá morrer. Governador, genocídio não. Genocídio não. Nós não aceitamos. Obrigado, professora Paulina. Doutor Giovanni, eu queria que o senhor abordasse também de umas perguntas, fruto aqui de umas perguntas constantes, sobre a suspensão do abono e os 8 meses de atraso do passe. Vários que estão acompanhando aqui nossa live perguntaram sobre esses 2 casos de forma mais incisiva, né? Léo, eu não sei a suspensão de que passe. Eu acho que isso mais é para os servidores contratados. O abono deve ter sido o abono férias. O abono de férias, isso. Isso. O abono férias, eu já falei em outra live, mas a gente tem que repetir. O governador fez uma artimanha. O governador fez uma pegadinha para se dar bem politicamente. O governador, se eu não me engano, maio desse ano, suspendeu o pagamento das férias para ser pago somente em dezembro. Isso ele pode fazer? Pode. Desde quando ele cumpre em dezembro, né, o pagamento, né? Ele suspendeu esse pagamento do abono. E
Por outro lado, falou que iria pagar o 13º antecipado, a segunda parcela, que fez um alvoroço imenso. Até hoje, ele não colocou os contra-cheques devidamente, né? Ele só fez o líquido, ele não botou o contra-cheque com o detalhe dos descontos todos. Pela legislação atual, o 13º é pago em dezembro. Vamos aguardar até dezembro para ele emitir os contra-cheques e nós vamos ver os erros absurdos que ele fez. Então, é uma jogada política. É uma jogada de nada de ajudar, só de fazer promoções na mídia. O abono, vamos aguardar em dezembro para ele pagar. Se ele não pagar em dezembro, obrigatoriamente nós vamos ter que entrar na justiça cobrando isso. E o 13º, vamos aguardar ele disponibilizar o contra-cheque correto para a gente analisar. Ele tem até dezembro para fazer isso. Mas, Léo, eu estava vendo aqui as perguntas, os comentários, eu vou me ater a um comentário da professora, deve ser professora Francisca Martins. Mas essa equipe jurídica não é a favor do governo? Pergunta. Geralmente as pessoas ligadas a sindicato geralmente defendem o PT. Eu acho que ela não está assistindo essa live. Porque o que mais estão mostrando aqui é uma defesa dos trabalhadores e não de governo. O mais que nós estamos mostrando aqui é os descasos e o massacre que o governador faz com a categoria da educação. Me desculpa, professora, se é professora Francisca Martins. A senhora não deve ter ouvido minha fala, não deve ter ouvido a fala da professora Paulina, não deve ter visto nada do que nós colocamos no SINT. Porque eu não sou de nenhum partido. O meu partido é os trabalhadores em educação. Né? Eu não faço diferença entre partidos. Até porque eu não devo nada a ninguém, a nenhum deles. E o meu trabalho é para os trabalhadores. Então, professora, vamos pelo menos ouvir o que a gente fala, analisar o que a gente fala, para colocar um questionamento nesse chip, né? Infelizmente, algumas pessoas esquecem. Nosso inimigo é o governo do estado do Piauí. Não é o síndico, não é a assessoria jurídica. Porque o que mais falamos é o que nós estamos fazendo de ações judiciais contra esse estado, né? E venho com uma pergunta dessa, pelo amor de Deus. Professora Paulina, quando você falou em relação ao retorno das aulas e o retorno do síndico, o nosso parecer, né, do CEATEM, ele coloca os 6 pilares que o Estado tinha que cumprir para depois pensar no protocolo de reabertura das atividades econômicas. Primeiro pilar, eu vou citar porque os outros, vou citar só 3, porque os outros dependem desses 3. A transmissão do vírus deve estar controlada. Pessoal, a transmissão do vírus não está controlada no estado do Piauí. Então, isso aí não foi cumprido. O Estado não cumpriu. Isso é uma determinação do Estado. No plano de retorno das atividades econômicas, feita por ele, está lá no próprio Piauí. Isso ele não cumpriu. O primeiro já não cumpriu. Não cumprir esse, já não deveria ter aberto nada. Né? Nada. O segundo, o Sistema Único de Saúde do Estado deve ter capacidade de detectar, testar, isolar e tratar cada caso e acompanhar as redes de contágio. O que é que isso quer dizer? Tem que fazer testagem em massa, não pelo o teste rápido, mas pelo teste PCR. O Estado não fez. O Estado do Piauí não fez. Ele só tem a testagem quando o cara chega lá já com sintoma. Né? Aí vai ver se é ou não é. Né? Para vocês terem uma ideia, que essa testagem rápida não serve, uma sobrinha minha estava com sintoma de Covid, fez o teste rápido e deu negativo. Logo depois, no mesmo dia, ele fez pelo PCR, deu positivo. Isso já demonstra que testagem rápida não serve. O governo não fez isso. Não deveria abrir atividade nenhuma. E o terceiro é verificar o risco de surto que deve ser minimizado, especialmente em ambiente com instalações de saúde e azeres.
Ele vai abrir as escolas do terceiro ano e do pré-escolar, pré-ENEM, pré-vestibular. São 75 mil pessoas que vão correr no Brasil, no Piauí. Ele não está minimizando o risco. Então, os 3 pilares ele não cumpriu. Então, não cumprindo, professora Paulina, esses 3 pilares, sequer poderia ter protocolo algum. Não é para ter. Primeiro cumpre, os outros 6 dependem disso aí também, a quantidade de UTIs toda. Eu vi uma entrevista na TV Clube hoje, em Bom Jesus. O sistema de UTI que está sendo aberto, depois de 6 meses, é que estão abrindo lá 9 UTIs. Depois de 6 meses. Se ele não está conseguindo ajeitar nem os hospitais com UTIs, com equipamento necessário, imagina as escolas do estado do Piauí. Imagina as escolas. O secretário de Educação age de uma forma tão errada que ele manda quem tem que fazer o protocolo nas escolas são os diretores. Pelo amor de Deus, o diretor sabe, é de educação, não é protocolo de saúde, não, onde deve ter isso, onde tem aquilo. Ele passa a responsabilidade para eles. E essas pessoas, ou ingenuamente, ou porque defendem esse governo, fica pressionando os professores, fica pressionando os trabalhadores. Esquece eles que daqui a um tempo eles vão deixar de ser diretores e vão ser professores, vão ser trabalhadores em educação. E outra coisa, faz isso pela migalha. Uma gratificação que é uma migalha. Uma gratificação de 200, 300, 400 reais. Então, professora Paulina, só concluindo, Léo, quando você diz que o SINT não é para abrir, porque nós temos um estudo científico, técnico-científico, que diz que o SINT não é para abrir, porque a onda continua. É isso, nós não podemos ser irresponsáveis como o governo está sendo. O nosso estudo serve para a gente, serve para a educação, serve para o comércio, serve para qualquer outra coisa. Pelo estudo científico, um estudo científico, com pessoas renomadas, com conhecimento na causa, está deixando bem claro lá, o estado do Piauí não era para ter aberto nada ainda. Professora Paulina, ele deu um exemplo muito grande, a França. A França é um país de primeiro mundo, não vamos comparar Brasil com França, é mais fácil comparar com Venezuela, Cuba, Bolívia, né? Nem com a Argentina pode, porque a Argentina está tendo a responsabilidade lá. Mas mesmo se a gente comparar com a França faz o teste PCR a hora que a pessoa quiser, é gratuito, né? Se a pessoa quiser fazer o teste, só vai lá no local e faz o teste. E lá teve contaminações dentro de escolas. Eles fizeram o teste em todos os alunos, em todos os servidores, e lá tiveram contaminações dentro da escola. Está retornando de novo o lockdown lá. Não é só na França, é na Espanha, é em Londres, é na Inglaterra, em vários lugares. E nós ainda estamos na primeira onda. Não passamos da primeira onda. E o governador vem com esse disparate em prol do estudo. Foi como eu falei, estudo sem vida não adianta nada. O principal é estar vivo para ter seus direitos. E o Estado está colocando em risco todas essas pessoas, os alunos. E tem outra coisa, o aluno do ensino, os jovens não se contaminam. E os professores não se contaminam? Os secretários, os administrativos não se contaminam. Os pais desses alunos que devem estar isolados, os avós, os tios não se contaminam. É só a escola que eles vão ter contato ou eles vão entrar em ônibus lotados? Porque aqui em Teresina é lotado. Eles vão transmitir para toda a sociedade. Em algumas cidades que sequer tem leito para essas pessoas, vai liberar e vai contaminar esse povo, vai encher aqui de novo. Eu estava vendo, pelo menos a notícia recente, que 60% dos leitos do UTI ainda estão ocupados. Né? O doutor Bruno deixou bem claro,
A testagem, pelo menos há uma semana atrás, do Piauí, a cada 130 tinha a Covid. E o correto, o mais aceitável, o máximo de aceitabilidade é 5 para 100. Nós estamos muito longe. Agora, os servidores, os trabalhadores em educação, têm que esquecer uma coisa: não é briga com o síndico, é proteção da vida deles. Eles que não têm que ir. Eles é que têm que se recusar a ir. Se nós tivermos uma decisão judicial, e possivelmente nós podemos ter uma decisão rápida, né, que é na Justiça do Trabalho, tomara que nos dê a liminar. Mas mesmo se não desse a liminar, se não tivesse a liminar, o aconselhamento do CINT, do cientista, que foi da CIATEM, não vão. Não é você que vai determinar isso, é a vontade própria do servidor. É um direito que ele vai ter que optar, vai ou não, é uma responsabilidade dele só. O CINT orienta, para isso serve o CINT. Orienta. Qual é a orientação do CINT? Não vá, preserve sua vida. Agora, cada um tem um discernimento de escolher. Eu não sei se eu falo das outras ações, que falaram em várias ações, ou eu dou tempo. Ô, Giovanni, mas por questão de ordem, a gente pode fazer o seguinte: eu sugiro que você feche agora essa tua intervenção, que estão insistindo, e com razão, porque eu não formulei bem a pergunta, sobre o passe dos contratados mesmo, 8 meses atrasados, principalmente dos administrativos e serviços gerais. E aí a gente passa a bola para a Aline começar a fechar as considerações finais, e eu deixo as outras ações para englobar nas tuas considerações. Pelo amor de Deus, isso. 8 meses atrasados, essas pessoas ainda estão indo trabalhar. O CINT não representa os trabalhadores contratados, né? Não representa, ele não é a coisa. Mas a pessoa está com 8 meses, ele deve fazer uma denúncia no Ministério Público, uma denúncia no Tribunal de Contas, né? Se nos dá esses dados, né, professor Paulino, nós podemos até fazer isso, né, Paulino? Se tiver esses dados, o CINT pode se responsabilizar. É isso que eu falo. É um governo que não tem gerência. É um governo onde massacra esse pessoal. Massacra tanto os ativos, os aposentados, como os de serviço prestado, os terceirizados. É um governo que não serve. Não serve para os trabalhadores. É um governo que deixou fora o seu passado. O presente agora é massacrar. E só confirmando uma coisa, só rapidinho, Léo, eu sei que está o tempo rápido. Eu vi umas perguntas sobre o reajuste. Pessoal, bem claro, o governador tem uma decisão na Assembleia para não botar o processo de reajuste para andar. E é só o reajuste de 2019, 4,17, porque o processo já está pronto para votação na Assembleia. Não vai por quê? Porque deve ter interferência do governador e não botar para votar. Ele não vota tudo que ele quer. Mas esse processo não tem. Então, é o governador que decidiu. Não vamos dar nada para os servidores da educação. Não é para o CINT, não, pelo amor de Deus. Não vai dar nada para o CINT. Ele está deixando de dar o reajuste dos trabalhadores. 4,17 em 2019, 12,84 em 2020. É o reajuste de vocês, onde o CINT luta, faz tudo para ter esse reajuste. Mas quem tem a responsabilidade e o dever, tanto legal como moral, de fazer isso, é o governador. E ele é silente, ele não fala sobre isso. Não fala sobre isso. E utiliza de uma maneira equivocada, dizendo que a lei de responsabilidade fiscal proíbe. É mentira essa tese. Essa tese não é verdadeira. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei federal igual à lei do piso. Governador não paga porque não gosta de trabalhador em educação. Tem que estar isso na cabeça de vocês. Tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa noção. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Gente, já temos 1h30 de transmissão ao vivo, bombando. Felizmente, como a gente já presumia que iria acontecer, mas vamos ter que começar a encerrar. Então, vamos fazer uma rodada com as considerações finais e algumas das indagações eu vou inserir, ou vocês se manifestem também nas considerações de vocês. Começando pela nossa querida Kelly. Kelly, por favor, suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar tentando esclarecer algumas informações, né, para os sócios sobre os procedimentos que a gente toma a partir do momento que a gente recebe a demanda, né? Até mesmo nesse período que nós tivemos e não tivemos o atendimento presencial, mas nós estávamos sim trabalhando remotamente, atendendo o telefone. Então, assim, foi complicado para muita gente se adequar, mas agora a gente está conseguindo se entender nessa parte. E eu quero também deixar claro que o nosso intuito é ajudar, né? O nosso intuito do setor, eu falo pelo setor inteiro, a gente quer ajudar o sócio e dar o melhor trâmite para o procedimento dele, seja administrativo ou seja ajuizando a ação. O que o Cinti puder fazer, né, pela assessoria jurídica do Cinti, através da assessoria jurídica, o que a gente puder fazer pelo sócio, é claro que a gente vai fazer, né? Então, eu queria só agradecer a professora Paulina, agradecer ao doutor Giovanni, agradecer a doutora Aline, o nosso mediador Léo, por ter me convidado, e é isso. Obrigada a Obrigado todos também, que estão assistindo também. Kelly, pelas suas intervenções e pela participação. Com a palavra agora, nossa querida, também queridíssima Aline, para as suas considerações finais, Aline. Quiser, pode fazer até um resumo dessas abordagens. Tem várias pessoas perguntando sobre a ação do Guilherme Mello, não sei se fica para você ou para o doutor Giovanni, falar como é que está a questão do precatório do Guilherme Mello. Ou ele fala e você só... Guilherme, fica comigo. Fica contigo? Então, pode falar, Aline, as suas considerações finais. Vamos para o apanhado das 4 ações que são as que a gente mais discutiu aqui. A primeira é a questão do desconto dos aposentados, né? A gente já tem uma ação tramitando, já faz alguns meses, a gente só está aguardando uma decisão judicial. E para quem assistiu desde o começo, a gente está insistindo, peticionando, né, pressionando da forma que pode, para que essa decisão saia o mais rápido possível, né? A gente está aguardando. Em relação à outra ação é do assédio moral, né, que a gente já ingressou com a ação, o sindicato já ingressou com a ação para que o Estado, né, se abstenha de fazer ameaças, assédio moral com os trabalhadores. Então, assim, é uma ação que está em andamento, a gente espera que o resultado seja positivo, né, e como o doutor Giovanni falou, a gente precisa sempre que os sócios estejam mandando provas para a gente de que esses atos sejam cometidos pelo Estado para que a gente possa adicionar o processo, né. A outra questão foi do processo do precatório, na primeira ação, né? Essa primeira ação, provavelmente em outubro, a gente vai ter uma nova lista, né? E a gente não tem uma data precisa, mas provavelmente em outubro a gente já tem uma nova lista, como a Kelly falou. A gente está recebendo questão de atualização de contas, né? Inventário, tudo, de forma remota. Então, assim, provavelmente em outubro a gente já recebe essa lista e qualquer alteração tem que ser feita quanto a conta, outras coisas, a gente está recebendo. E, por último, foi a questão da ação contra o retorno às aulas, né, que o doutor Giovanni já falou, da inviabilidade, né, já citou os motivos, o contato, os banheiros, a infraestrutura precária, cozinhas, merendas. Então, assim, um conjunto de fatores que é bem negativo, né, para a saúde dos trabalhadores, de uma forma geral, e para os alunos também, né. Então, assim, para finalizar minha fala, dizer que o Cinti realmente, durante essa pandemia, a gente se manteve realmente em atividade. Outros processos que são individuais, a gente só teve suspensão de prazo no mês de abril. Os processos estão regularmente andando, né? Exceto mesmo alguns que demoram mais, mas assim, a gente tem um andamento, um acompanhamento das causas de uma forma geral. A gente não está com a atividade suspensa de forma alguma. A gente está com o Cinti, né, viabilizando a demanda dos sócios. E obrigada pela oportunidade. Obrigado, Aline. Obrigado também pela sua participação. Doutor Giovanni, suas considerações finais. E no bojo aí das considerações, para o senhor falar sobre o precatório do Guilherme Mello, né? E colocar uma questão que eu não entendi, mas vocês
tem mais domínio do que a gente nesse aspecto. Sobre a diferença dos precatórios dos supervisores. Não entendi bem a pergunta. Mas aí, a questão do Guilherme Melo e as suas considerações. Isso. O Guilherme Melo é como eu falei na live anterior, né? Uma professora colocou aqui um comentário dizendo que eu tinha dito que em setembro sairia a lista do precatório. Eu não falei isso. Se voltar na live, eu falei até outubro, novembro, poderia ter essa lista definitiva, né? E a previsão agora, como a doutora Aline falou, é agora em setembro, né? Em outubro, né? Os valores já estão lá definidos, né? Vai ser quase um valor razoável, pode até chegar a quase quitar o precatório. E do Guilherme Melo. Guilherme Melo é aquela situação. Continuamos na situação de fazer os cálculos, dividir, separar por cidades e enviar para as regionais e colocar no nosso próprio site para as pessoas verem por sua cidade se seu nome consta ou não, para nós termos essa garantia que todos vão entrar, para não ter problema como teve no processo anterior. Eu falei com a doutora Verônica hoje mesmo, há uma coisa que possivelmente nesse mês esteja definida essa lista e nós vamos disponibilizar para todas as regionais. Mas aguardar. A última vez que eu falei que esse precatório possivelmente seria ajuizado só no ano que vem, porque nós temos que fazer essa minuciosa fiscalização. Fala sobre o PASEP também, Léo. O PASEP, eu falei na anterior, o PASEP tem uma ação coletiva lá em Brasília, feita pela doutora Egilda. Atualmente, nós não precisamos de documento nenhum. As pessoas que tiraram aquela fichinha lá no tribunal, no Banco do Brasil, aquela situação toda, guarde esse documento, quando for preciso, nós vamos requerer. Não precisa ninguém mandar para o SINT. Então, o PASEP é essa situação, é uma ação coletiva, todos estão englobados, vamos lutar para vencer essa ação, quando precisar definir os valores, aí nós vamos precisar desse documento, não é para agora. Cada quem pegou já foi, já cuida, já guarda isso em casa, quando precisarmos, ele nos manda. A ação das férias é como eu falei anteriormente, nós ganhamos no tribunal, eles recorreram, estamos esperando se o recurso vai ser aceito ou não pelo tribunal. Se não for aceito, nós já passamos para a fase de execução. Se for aceito, a gente vai ver uma maneira também de executar mais rápido. Mas precisamos dessa decisão do tribunal. Se o recurso deles para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo, se vai ser aceito ou não pelo tribunal. A mesma situação está na ação desculpa, dos administrativos, do reenquadramento dos administrativos. Ganhamos também no Tribunal de Justiça, eles entraram com recurso e estamos aguardando, né, se vai ser recebido ou não. É como eu falei, o Estado utiliza de toda forma para protelar esse direito dos trabalhadores. É como a doutora Aline falou na ação da segunda ação do precatório. Ele entrou dizendo que o desembargador Brandão não poderia estar lá participando desse processo apenas para protelar, apenas para ganhar tempo, e está ganhando tempo com isso. Era para ter sido julgado em novembro do ano passado, devido à pandemia, nós não temos nem previsão para esse ano, esse julgamento, mas é para protelar. Eu acho que esse processo, são esses processos. Sobre o que está dizendo um recálculo das pessoas dos coordenadores, supervisores, nós não temos uma definição ainda sobre esse recálculo. O SINT entrou pedindo recálculo, tudo, nós não temos ainda essa definição. Eu acho que possivelmente, depois dessa decisão, que vai praticamente finalizar, nós podemos ter alguma decisão sobre isso, mas ainda continua sob júri, sem decisão, né, que é os cálculos que ocorrer algum erro. E, finalizando já isso, eu retorno a frisar bem claro que todo o mal, todo esse desgoverno, toda essa perseguição dos trabalhadores é feito pelo governador Wellington Dias, junto com a LGE. Essas ameaças que são feitas é devido à ordem, determinações que esses professores, esses funcionários retornem à aula presencial.
Mas aconselho, e o Síndico aconselha, o Síndico orienta, independente de decisão judicial, independente de qualquer coisa, o que está em julgamento, o que está em tela é a vida de vocês. Siga a orientação. Nós estamos em greve também. Siga a orientação. Não retorne às aulas presenciais. É uma decisão de vocês. É uma decisão de cada um. Não retorne às aulas. Não serão só a vida de vocês que estarão em jogo. Serão a vida de todos os familiares de vocês. Todos. A vida é o único bem que nós temos. Que nós devemos garantir, devemos assegurar. Então, não é uma questão política, é uma questão de sobrevivência. E está demonstrado, bem demonstrado no processo, pelo laudo técnico, que foi uma aberração que o governo do Estado fez. Tanto abrir as atividades econômicas, como tentar abrir as escolas. E não tenham nenhuma dúvida, abre-se o terceiro ano em outubro, se nós deixarmos, se vocês abrirem fazer essa exceção, em novembro está abrindo todo o resto. Aí que a calamidade vai ser maior. É essa situação. E infelizmente, para somente terminar, o setor jurídico, o Síndico, a professora Paulina, está aberto a qualquer dúvida, a qualquer situação, né, em defesa disso. Falaram que o Síndico não pode diferenciar os trabalhadores temporários dos efetivos. A questão é a segurança contratual. Os efetivos têm a segurança. Alguns temporários não têm. Alguns temporários, se vier a ajuizar alguma ação, pode até ser colocado para fora. Então, é uma questão que tem que ser bem explicada, bem detalhada para esses servidores, né? Nós temos servidores, infelizmente, que passou de 2 anos, que é o período normal, são 2 anos temporário. Então, com 4, essas pessoas são irregulares. Por quê? Como eu falei antes, professora Paulina, o governo do Estado já fez uma reforma administrativa e não fazer concurso. Prefere terceirizar e indicar. Nós estamos com vários anos sem concurso. Para professor, para administrativo, já é uma reforma dele ilegal, onde nós deveríamos brigar pelo concurso, como nós brigamos, ele deveria ir o que ele defendia antes era concurso público, mas hoje a prática é outra. Então, agradeço a todos, agradeço a oportunidade, Léo, né? Parabenizo o setor de comunicação, agindo muito bem, você, a Gledijane, né? O nosso outro amigo que eu estou esquecendo, Vanderlei, né? A professora Paulina, e agradecer a Kelly, que nos ajuda muito, a doutora Aline, me dá uma força imensa, a Gilda, todos do setor jurídico. Muito obrigado. Nada, obrigado, Giovanni. Agora, professora Paulina, no seu fechamento, no seu encerramento, queria que a senhora também discriminasse, abordasse um pouco a questão do reajuste de 2019 e 2020, essa luta que persiste e que está sendo também indagada aqui no finalzinho da nossa live. Como estão as questões do reajuste de 2019 e do reajuste de 2020, né? Pois é, essa luta é uma luta antiga, é uma luta ferrenha, não é, que a gente vem desde o ano passado, desde outubro de 2018, porque nós fazemos a campanha de forma anterior, quando a gente já começa a ter uma noção do percentual que será pensado, que será trazido pelo Ministério, pela AGU, a gente já começa a mobilizar. Então, essa luta vem desde 2018, outubro de 2018, buscando para que o governador do estado pudesse nos atender sobre o reajuste de 2019. Então, passamos o ano inteiro, ele não atendeu, deu salário, ticket de alimentação, vale alimentação para os ativos, e os aposentados ficaram a ver navios, né? Sabendo que a praia é bem distante, não é isso? Então, o sofrimento é grande. A gente, quando começou novamente 2020, já continuamos a luta de trazer de 2019 para 2020, fizemos greve novamente,
A luta continua e não conseguimos nada no sentido dele colocar, transportar esse reajuste. Não quer mesmo nem debater o percentual de 2020. Tudo de 2019, o governador disse uma vez, através de uma conversa que tivemos com a CNTE e com a CUT, porque a gente tem buscado também essas entidades nacionais para nos ajudar, já que o governo não considera a nossa categoria aqui no estado do Piauí, a gente tem buscado a ajuda dessas entidades. E com a presença do Heleno, ele disse que no mês de abril pagaria os 4,17% referente a 2019. Deu abril e nós já estamos em setembro e até agora nada. E a gente sabe que a lei está na Assembleia Legislativa, porém a ordem do governo, como o doutor Giovanni já falou, é que não bote para votar, é que não pode. Então é muito difícil quando a gente sabe, o governo proclama que é um governo democrático, é um governo popular, mas realmente para a classe trabalhadora ele pune os quase 40 mil de trabalhadores em educação que nós temos no nosso estado. Então isso é uma coisa terrível e que a categoria tem que observar isso. Nós temos o dever moral de observar e mostrar mais uma vez que o poder emana do povo. O poder emana do povo e nós precisamos, como povo, mostrar o tamanho da força que nós temos aqui no estado do Piauí. Então, temos que barrar essas aulas presenciais, meter o pé na parede e dizer: pare, governador, é hora de respeitar os trabalhadores em educação. Quero dizer também, Léo, que nossa diretoria está muito feliz, porque nós temos, assim, a sensação de estar informando a base a cada semana, com essas lives, com as ligações que os trabalhadores fazem para a Kelly, para mim, para a doutora Aline, para o doutor Giovanni, para a Filomena, para a Edmar, para as pessoas que estão, assim, mais na ponta, recebendo os telefonemas dos trabalhadores. E com a participação maciça de norte a sul, de leste a oeste, né, aqui do estado do Piauí, como nós pudemos ver aqui na live. Então, isso nos deixa, assim, feliz por essa participação imensa. Dizer para vocês que alguém falou aqui na live, eu não me recordo o nome, o governo faz do jeito que quer. Ele quer fazer mesmo. O Cinti está tentando, através da justiça, para que ele respeite os trabalhadores, mas realmente ele tem feito de acordo com a cabeça dele. Não é? Eu fico preocupada, Léo, porque, em se tratando do retorno às aulas presenciais, porque o formulário do próprio Piauí é um formulário muito complexo. E olha o tanto de tempo que eu estou sentada na frente de um computador junto com 2 funcionários, que é Filomena é diretora e o Pedro é funcionário, sentados há bastante dias, tentando resolver esse protocolo. E lá eu anotei bem aqui umas exigências que pede, e eu fico preocupada, será que está pedindo só para as entidades privadas? Não está pedindo para as escolas? Para as escolas não vale esse protocolo que nós do Cinti Piauí temos que fazer em todos os espaços nossos? Será que é assim? Não, eu não quero pensar que é assim. Mas lá pede limpeza das caixas d'água, limpeza da quantidade de ar-condicionado de cada um você tem que fazer sanitização, tem que fazer também aquela outra limpeza, porque para tirar inseto, entendeu? Que eu não lembro o nome aqui. Tem que sanitizar, tem que fazer essa outra limpeza. Dedetização, sanitização, né? Que são diferentes. Uma é para tirar os insetos, a outra é para fazer uma limpeza com cloro e com outros produtos. Testagem para todos os funcionários. A cada um. Está entendendo? EPIs para todos. E para aqueles da limpeza, aqueles EPIs necessários, né? Que é aquela bota, aquele pijama, aquela coisa que põe na cabeça, não é? Além da máscara, do gel, das placas de aviso sobre a prevenção da Covid, muitas placas, né? Fita de distanciamento, do distanciamento de 2 metros, aquelas placas de acrílico nos balcões de atendimento, sabe? Para separar aquele que vai atender daquele que chega para ser atendido. Aparelho para testagem, para quem chega para ser atendido, a gente
testar não, para medir a temperatura, entendeu? E também a limpeza de 3, eu estou em dúvida, se são de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas. Então, gente, pede tudo isso. É muita coisa. Nós do Cinti Piauí já estamos comprando as coisas, começando a botar nos lugares, está entendendo? Mas é muita coisa. Eu fico preocupada. O governo jogou a batata quente na mão dos diretores de escola. E sabe quanto é que eu ouvi falar que esses diretores estão recebendo R$500. Sabe quanto é um aparelho para testar a temperatura? R$300. Eu fico preocupada, eu fico sem entender. Se isso está valendo só para as entidades privadas, para o setor privado, então é dizer para vocês que a escola é um lugar de proliferação da doença, da Covid-19. Por quê? Porque lá vai ter aglomeração. E depois aqui eu deixo uma pergunta no ar. Na sala de aula, se o distanciamento vai ser de 4 metros, então vai ficar uma parte dos alunos, né? E a outra parte? Então, os profissionais, eles têm que saber que eles vão trabalhar das duas maneiras, vão trabalhar da forma presencial e da forma remota. Daqui que esses alunos que assistiram à aula presencial essa semana voltarem, vai ser daqui a um mês. Vale a pena ter esses poucos dias de aula daqui até o final do ano? Vale a pena? Então, os pais também precisam fazer essa reflexão. Quero dizer também, gente, que as aulas se repõem. A aula se repõe. A vida não. Gente, nós só temos uma. É uma vida que nós temos. Se perder essa, pronto, já era. E a Secretaria de Educação não vai estar preocupada com vocês, como não está preocupado com nenhum trabalhador, com nenhum servidor que já morreu. Não está preocupado, não está preocupado com professor, com funcionário, da nossa categoria e nem com as outras categorias. Essa é a realidade. Porque se ela tivesse alguma preocupação, ela não estaria propondo uma ação genocida dessa. Ela não estaria propondo. Então, me preocupo muito dizer para vocês que a USP, a Universidade Pública de São Paulo, já disse que não vai voltar às aulas presenciais. Olha, a USP. E aqui no estado do Piauí, o que a gente tem é essa proposta nojenta e genocida do governador do estado, junto com o secretário de Educação. Dizer para vocês que nós agradecemos a oportunidade. Eu aqui quero abraçar virtualmente o doutor Giovanni, a Aline, a Kelly, a você, Léo, que tão perfeitamente faz esse trabalho a cada semana, você e a Gledijane, quero mandar um abraço especial para ela, e para toda a nossa diretoria do Estado, como também dos núcleos regionais, todos os trabalhadores em educação, eu quero abraçar aqui cada um e cada uma, por nos ajudarem a fazer o Cinti ser cada vez melhor. O Cinti está cada vez mais fortalecido. Eu posso dizer, trabalhadores, que vocês são a razão da nossa luta, não é? Se não tem trabalhador, não tem luta. Então, vocês são a razão da luta do Cinti Piauí. Então, quero mais uma vez pedir a compreensão de todos e de todas. Quero pedir calma também. A gente precisa ter calma. Quando a gente vê que está na hora certa de abrir os nossos espaços, nós abriremos, com certeza. Eu sei da dificuldade que é, ou seja, nós sabemos, nós do Cinti Piauí, da dificuldade que é quem mora nas cidades como em Oeiras, quem mora em Corrente, quem mora em Bom Jesus, quem mora em São Raimundo Nonato, para vir para a capital, para fazer uma consulta, para fazer uma cirurgia, enfim. Eu sei da dificuldade, porque eu já passei muito isso. Tem mais de 11 anos que eu tenho minha casa própria, em Teresina, e eu deixei de passar por essa situação. Mas é muito difícil mesmo. Mas eu quero pedir calma a vocês. Tenham calma, minha gente, que nós estamos agindo pela razão. Na hora certa, nós vamos reabrir, sim, a casa, o escritório, a colônia de férias, o clube social, para que a gente possa gozar
daquilo que é nosso, daquilo que é direito nosso. Mas, nesse momento, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. E dizer que nós estamos firmes e fortes ao lado, junto aos trabalhadores em educação. E pedir às famílias, não aceitem mandar os filhos de vocês, mesmo que sejam os adolescentes e jovens, esses do terceiro ano, não aceitem, fiquem como estão, pelo menos, não é? Fiquem estudando em casa, nesse modelo aí que não aprende lá muita coisa, mas em relação à vida é menos prejudicial. Então, aqui eu abraço a todos vocês, todos os trabalhadores aqui presentes, todos os núcleos regionais e toda a nossa direção estadual. Muito obrigada. Na minha concepção, foi uma live excelente, porque nós aqui explicitamos muitas situações em que os trabalhadores questionam a cada momento. Obrigada. Fiquemos com Deus. Amém. Obrigado a todos, obrigado a vocês pelas excelentes intervenções. Diga, Giovanni. Paulina, só para completar, Sim. só uma frasezinha. O projeto, o governo, menospreza tanto a vida dos trabalhadores em educação, que no projeto dele, naqueles protocolos, diz o aluno pode optar ir ou não ao colégio, ir às aulas presenciais ou ficar online, remota. Os professores não. Então, isso é um menosprezo. Por que os alunos não podem ir porque correm risco e os professores são obrigados a ir? Isso demonstra tanto desrespeito do governador com as vidas deles. Chegando a um absurdo que dizer até quem tem comorbidade poderá ser obrigado a ir. É um menosprezo pela vida dos trabalhadores, é uma discriminação. Só complementando, foi perfeita no final, né? Mas é só mostrar. Obrigada. Obrigado a todos, a todas. Obrigado a vocês quatro pelas excelentes intervenções e pontuando bem, todos discriminaram bem, esclareceram bem a categoria. Obrigado a todos e a todas que nos assistem nessa 1h e 56 minutos de transmissão. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Valeu.